E o programa de hoje nós iremos falar a respeito de São José Operário. É um título de São José trabalhador, São José operário, que não é muito bem compreendido pelas pessoas. Como é que a gente pode fazer para compreender? O que significa, né, o fato de São José ter sido carpinteiro, ter trabalhado, Jesus ser conhecido como filho do carpinteiro, né? Qual é o significado da uma espiritualidade assim superficial, mundana, em que a gente olha somente para aquilo que é a classe social, o operariado, né? Mas olharmos para aquilo que está por trás desta realidade do trabalho, ou seja, como cristãos. E o que significa o fato de que Deus escolheu um trabalhador manual, né, para ser o pai adotivo do seu filho e, portanto, fez com que Jesus também exercesse por um tempo essa profissão, esta missão de ser trabalhador manual. Que consequências espirituais nós podemos tirar disso para a nossa vida interior? Qual é o significado espiritual, o significado mesmo de caminho de perfeição para nós essa realidade de São José trabalhador, São José operário, São José carpinteiro, né? Esse é o tema do nosso programa de hoje. Você pode entrar em contato conosco através dos nossos canais. Nós temos aí a possibilidade de você mandar uma mensagem para nós pelo WhatsApp. O nosso número é o DDD 65 e o telefone 99971 3775. 65 99971 3775. Se você também nos acompanha através do YouTube e do Facebook, nós estamos aí também à disposição para receber a sua mensagem. Vamos desde já, aquelas perguntas que você quiser mandar, nós estamos aí com várias perguntas também interessantes dos outros dias, que nós não vamos jogar fora, vamos procurar aproveitar e responder essas perguntas também, mas mande também a sua participação através desses canais. Se você quiser também mandar alguma intenção especial para nós rezarmos, no final do nosso programa, nós iremos rezar sobre essas intenções, colocar diante de Deus tudo isso e mesmo pedir pela intercessão poderosíssima de São José que acolha as nossas preces, que acolha os nossos pedidos. Muito bem. Vejam, a gente celebra no dia 1º de maio, né, a memória de São José Operário, né? Esse é o nome, pelo menos, que se dá aqui no Brasil para esta memória. No original, em latim, não está José Operário, está lá São José Opifex, né? É a festa, é a memória Sancti Joseph Opificis. O que quer dizer isso? Um opífice. O que é isso em português? É alguém que faz uma obra, opus, né? É aquele que opera. E é neste sentido que se usa a palavra operário, né? É claro que, estando no mundo que nós estamos, qual é a tendência nossa? A tendência nossa é de interpretar essa palavra operário como classe social. Afinal, estamos num mundo onde se incentiva muito essa questão da luta de classes, né? Então, os capitalistas de um lado, os trabalhadores do outro, né? Então, São José operário é quase, se dissesse assim, São José sindicalista, né? São José lutador, né, pela causa das classes subalternas. Mas, na verdade, é exatamente o contrário. Ou seja, esta memória de São José Operário, ela não existia na antiguidade. Ela foi instituída pelo Papa Pio XII, né? No dia 1º de maio de 1955, o Papa Pio XII fez um discurso, uma rádio-mensagem, em que ele falava claramente
dessa necessidade de se falar do trabalho cristão, da santificação do trabalho cristão, e num discurso na Praça de São Pedro, no domingo 1º de maio de 1955, ele explicou por que é que ele estava instituindo esta memória. Porque 1º de maio tornou-se um feriado internacional dos marxistas. Ou seja, era claramente um feriado comunista. Então o Papa Pio XII diz assim: vamos, com a memória de São José Operário, vamos como que crismar, essa expressão que ele usou, né? Nós vamos crismar o 1º de maio, ou seja, vamos cristianizá-lo, né? Cristo quer dizer ungido, crisma é unção. Então nós vamos cristianizar o 1º de maio para que ele não seja aquilo que é. E o que é o 1º de maio, conforme apresentou o Papa Pio XII? É um feriado que instiga luta, conflito social, divisão. Se nós, então, nos organizarmos ao redor desta imagem de São José trabalhador, né? São José que artesão, que trabalha, e aurirmos dali uma lição espiritual, isto sim será capaz de unir a humanidade. Então esse é um pouco o espírito desta memória de São José Operário. E é sobre esse espírito, o verdadeiro significado de São José Operário, né, desse título de São José, que nós gostaríamos de refletir no programa de hoje. Muito bem, retornamos nosso programa Arquidiocese em Comunhão e, claro, hoje continuamos nossa reflexão sobre São José. Hoje queremos pensar de forma especial São José Operário, São José Trabalhador. O que é que isso significa? Qual é o significado espiritual? Nós já vimos antes da música que tem alguma coisa de diferente, de espiritual. Foi o Papa Pio XII quem instituiu esta memória de São José no dia 1º de maio, exatamente para se contrapor a uma visão da sociedade que é uma sociedade dividida em classes que lutam o tempo todo. Veja, é típico do materialismo viver e alimentar lutas. Porque os bens materiais, eles são assim. Se eu dou a você R$100, eu fiquei R$100 mais pobre. Então, é evidente, isso gera conflito de interesses. Mas, se você dá algo espiritualmente, né? Se você ensina uma pessoa alguma coisa, eu estou agora ensinando para vocês, né? Estou aqui dando, fazendo uma doação, uma entrega espiritual, mas eu não estou ficando mais pobre. Ao contrário, eu estou ficando mais rico, espiritualmente falando. Então os bens espirituais são assim, quando a gente os comunica, nós ficamos mais ricos. Os bens materiais, quando a gente os comunica, nós ficamos mais pobres. Então aí você vê uma grande diferença. A visão materialista, ela necessariamente gera, né, algum conflito de interesses. Mas quando a gente olha espiritualmente, é outra coisa. O Papa Pio XII, preocupado com um feriado, 1º de maio, que é um feriado que em si é feito pela mentalidade marxista para instigar luta de classes, instigar divisão, né, confronto, ele instituiu a memória de São José Operário para isto. Agora, uma dessas coisas meio de artimanha do demônio, as pessoas esqueceram disso. E quando você fala hoje São José Operário, São José Trabalhador, para muitas pessoas, aquilo tem um gosto de marxismo. Ou seja, como se São José fosse um sindicalista, né, que estivesse lutando pela sua classe, a classe operária. Bom, a primeira coisa que a gente tem que dizer é que isso
obviamente falso. Por quê? Porque São José não era operário nesse sentido de classe social. Não é? Não havia, na época de São José e na época de Jesus, não havia capitalismo. Então, é evidente, não havia também capitalistas de um lado e trabalhadores do outro num conflito de interesses. Seria um anacronismo, seria colocar num momento fora do tempo uma realidade que só viria muitos séculos depois com o início do capitalismo moderno. Então, o que é esse mistério? Vamos olhar para a coisa em si. O que é esse mistério de nós celebrarmos São José como artesão, como trabalhador, como aquele que realiza uma obra, opifex, né? Bom, a primeira coisa, nenhuma dessas palavras estão na Bíblia. Na Bíblia, o que nós encontramos, quando se fala de São José, é que ele era um teknon. Um teknon, a palavra teknon lembra técnica, né? Alguma coisa de transformação das coisas. É exatamente isso. Essa palavra era uma palavra bem ampla. E poderia significar que São José trabalhava, era um artesão. Ele fazia trabalho manual de transformação de alguma coisa, que poderia ser com ferro, com pedra, com qualquer coisa. Mas a tradição nos diz que ele, na verdade, era marceneiro, era carpinteiro. Ele trabalhava com madeira. Então, a palavra carpinteiro em si, ela não aparece nas Sagradas Escrituras, né? Mas é uma palavra mais ampla. Mas a tradição sempre interpretou nessa direção. Então, as nossas traduções traduzem bem de dizer que São José era carpinteiro, que Jesus era o filho do carpinteiro. Se nós formos olhar, o que significa isso? Bom, em primeiro lugar, na providência divina, vamos olhar para Jesus. Depois a gente entende o papel de São José na história. Jesus carpinteiro quer dizer o seguinte: Deus, na sua providência infinita, não quis que Jesus, o Filho encarnado, Deus eterno que se fez homem, não tivesse uma profissão intelectual. Não tivesse alguma coisa, sei lá, que Jesus frequentasse as grandes escolas daquela época, nem a filosofia nas escolas de Atenas, e nem as grandes escolas judaicas, como por exemplo São Paulo, que foi discípulo de Gamaliel. Não, Jesus não foi a estas escolas. Exatamente para causar aquela interrogação, aquela pergunta que foi a pergunta dos habitantes de Nazaré. Quando Jesus começou a ensinar, quando Jesus iniciou a sua vida pública, os nazaretanos perguntaram: mas de onde vem essa sabedoria? Se Jesus tivesse ido na escola de Gamaliel, diriam: foi o Gamaliel que ensinou isso a Jesus. Essa admiração, de onde vem essa sabedoria, ela só seria possível exatamente porque Jesus, vivendo a vida humilde de um carpinteiro, né, surpreendeu. E essa surpresa é importante porque a resposta a essa pergunta, de onde vem essa sabedoria, é que ela vem do alto, ela vem do céu. De tal forma que não há nenhuma possibilidade de explicação humana da sabedoria de Cristo. Existem seitas, filosofias estranhas, etc., que pensam que Jesus, depois dos 12 anos de idade, Jesus foi então para a Índia, para a China, para aprender a sabedoria oriental, não sei o que, etc. e tal, ou que Jesus foi arrebatado por um disco voador e aprendeu sei lá o que. Quer dizer, são teorias malucas, simplesmente para não responder aquilo que é a única resposta da fé. Essa sabedoria vem do alto porque Jesus é a própria sabedoria de Deus encarnada. Jesus é a palavra encarnada, a sabedoria encarnada. Então, ao olhar para o carpinteiro, as pessoas perguntavam: não é este o filho do carpinteiro? De onde vem essa sabedoria? Então essa é a primeira realidade que nós vemos nessa
nesse desígnio providencial de São José ser carpinteiro. A segunda coisa é nós entendermos que esse trabalho manual de Jesus e de José, ele diz muito daquilo que é o desígnio de Deus, o projeto de Deus para nós. Vejam, quando Deus fez o mundo, ele fez o mundo com uma perfeição que é um pouco surpreendente para nós, porque é uma perfeição ao mesmo tempo que parece imperfeito, parece incompleta. A perfeição que Deus quis para o mundo é a perfeição de entregar para o homem um mundo como que inacabado, para que o homem com o seu trabalho realizasse a obra de transformação da criação para um aperfeiçoamento. Então veja só, o que Deus fez? Deus, por exemplo, fez um mundo onde nós não temos casa onde morar. Esses dias aqui em Cuiabá, né, nós temos tido alguma chuva, né? E ontem, desde ontem à tarde até hoje, no início da manhã, de manhãzinha, uma chuva consistente, forte, né? Você imagine se nós estivéssemos na chuva, ao relento, não tivéssemos casa para morar. Ora, Deus nos deu a inteligência para nós participarmos, né, da sua obra. Deus realizou a obra da criação e quer que nós participemos dessa obra fazendo uma casa, fazendo roupa para nos abrigar, fazendo com que a gente possa cultivar os campos, tirar alimento, né, criar animais, transformar as coisas. Veja, faz parte da obra humana de transformação da criação, por exemplo, essa transmissão que você está recebendo aí, através das ondas da rádio, ou através dos canais da internet. Se não houvesse a inteligência humana transformando a criação e realizando algo, nós não teríamos nada disso. Então, esta obra do homem, ela é querida por Deus. Deus quer que o homem transforme a criação. Vejam, mas o homem pode usar a sua inteligência também para destruir. Uma coisa, nós colocarmos as mãos na realidade criada para transformá-la em algo que vai na sintonia da ordem desejada por Deus. Outra coisa é nós colocarmos as mãos na criação para destruir, para arrasar, para matar, para causar simplesmente morte. Uma coisa é você usar inteligência para fazer o bem. Outra coisa é usar inteligência para fazer uma bomba atômica que destrói tudo, que mata tudo. Então Deus quer que nós usemos a nossa capacidade de operar, de realizar obras para transformar. E Ele quer isso desde o início. Antes do pecado original, quando Adão e Eva estavam no paraíso ainda. Está escrito lá na Sagrada Escritura que Deus colocou Adão e Eva no jardim para que o cultivassem. Desde o início. Para cultivar. Ou seja, para transformar esta criação. Sermos cooperadores. Né? Deus opera, a gente coopera. Isso é maravilhoso. Mas existe um nível ainda mais profundo na realidade de um São José operário, de um Jesus operário, de um São José carpinteiro. É que aquele trabalho manual da carpintaria, ele é também algo que fala do trabalho espiritual. Ou seja, São José pegava aquele material bruto, aquelas toras de madeira, para serrar, para aplainar, para lixar,
cortar, encaixar, tornear. Tudo isso São José fazia. E aquilo era fora, um reflexo daquilo que São José precisava fazer na sua alma. Sim, porque essa realidade de que Deus realizou a obra, mas quer que nós completemos essa obra, ela também diz da nossa alma. Assim, vejam, São José está lá, fazendo uma mesa, uma cadeira, uma porta, com aquelas mãos habilidosas, com aquela capacidade artística, né, extraordinária de São José. Mas ele está lá olhando também para a obra que Deus está realizando na sua alma. Porque a grande obra que São José realizou foi a obra de transformação da sua alma, da configuração a Cristo. São José, olhando para Jesus, foi realizando a obra nova na sua alma. São José, olhando para a Virgem Maria, foi ali realizando a obra no reflexo da vontade de Deus na Virgem Maria. Ele foi se transformando. Então todos nós precisamos ser esses carpinteiros. Todos nós temos na nossa alma esta madeira bruta que precisa ser trabalhada. Então, celebrar São José, artesão, trabalhador, carpinteiro, operário, é celebrar o fato de que nós somos chamados por Deus a cooperar na grande obra, na obra nova que Ele quer fazer em nossos corações. E essa é a profundidade e a grandeza do título de São José Operário. Nós precisamos nos dar conta de que é isto. Precisamos entender o que é trabalhar, o que é realizar uma obra, esse cooperar com a obra de Deus. Nós vamos agora fazer então um pequeno intervalo e a gente volta já já. Estamos falando de São José Operário, São José como trabalhador. E a pergunta da Manuela Mascarim Passoni. Padre, sua bênção. Como São José pode nos ajudar a compreendermos o verdadeiro lugar do trabalho na vida do cristão e a sua contribuição na vida espiritual de cada um? Muito bem, Manuela, Deus abençoe. Então, aquilo que eu vinha comentando, né, no bloco anterior, sua pergunta muito oportuna, nos coloca diante da prática. Como é que São José, então, pode ajudar nisso daí? Né? Então, a primeira coisa, para compreender o verdadeiro lugar do trabalho na vida do cristão, né, é nós entendermos aquilo que eu dizia no primeiro bloco, ou seja, o trabalho, ele é a nossa cooperação com Deus. Esse é o lugar do trabalho na vida do cristão, ou seja, fazer o bem. Jesus, a palavra é usada no outro sentido, mas os Atos dos Apóstolos diz, Jesus passou nesse mundo fazendo o bem. Então fazer as coisas e fazê-las sabendo que nós estamos cooperando com Deus. Vejam, são duas atitudes completamente diferentes. A atitude de quem trabalha, eu trabalho para ganhar dinheiro, não interessa se eu estou ganhando dinheiro e destruindo a criação. Se eu estou ganhando dinheiro e pervertendo as coisas. Né? Ou seja, hoje em dia existe uma tendência de perverter a inteligência, a racionalidade, a sabedoria com que Deus criou as coisas. Você vê, por exemplo, alguns artistas que fazem questão de fazer obras de arte monstruosas, disformes, contrárias à harmonia e à racionalidade que está no ser das coisas. Aquilo que é belo atrai a todos os povos, a todas as culturas. Não existe uma cultura que ache o feio bonito. Não é?
O que existe é pessoas que se viciam em olhar para coisas que falam de destruição, de morte, né? Uma cultura da morte. Nós, ao contrário, somos chamados a usar a nossa inteligência para cooperar com o plano de Deus. Então, o trabalho cristão é isto. E São José, juntamente com Jesus, 30 anos em Nazaré, trabalhando pacientemente, né, nessa transformação, estavam ali nos dando o humilde exemplo daquilo que é a nossa vocação. Então, isto é uma contribuição espiritual para a vida? Sim. Por quê? Porque, em primeiríssimo lugar, todo verdadeiro trabalho, toda verdadeira obra, todo obrar, toda realização de uma obra em sintonia com a inteligência e a sabedoria de Deus, como cooperadores de Deus, é algo bom para nós espiritualmente, porque é se submeter à inteligência divina. Vamos supor, um médico que, diante de uma doença, fica buscando qual é a cura para aquela doença. O que ele está fazendo? Ele está buscando a inteligência do Criador no organismo humano para se submeter a ela. E a partir disso, chegar ele, com a sua inteligência, a uma solução. É maravilhoso isso. Mas é necessário ter essa atitude de submissão a Deus, com as coisas de Deus, né? Então, São José, com essa sua submissão, com a paciência, a humildade, o escondimento, fazer o bem sem querer aparecer, né? Ele realmente é nosso grande padroeiro intercessor, e recorrer a ele sempre, né? Pedindo a ele as luzes. São José verdadeiramente é inspirador. Ele que viveu o drama interior diante do milagre que Deus tinha feito com Nossa Senhora, do que fazer? Recebe do anjo. Não vos valeu o anjo? Valei-me, São José. São José venha nos iluminar para saber realizar bem aquilo que é a obra de Deus, né? Muito bem. A Ana Valéria Magalhães Pereira diz: Padre, sua bênção. Nesse ano de São José, alguma possibilidade da solenidade de São José voltar a ser preceito aqui no Brasil? Veja, Ana Valéria, a questão, São José não é preceito na maior parte do mundo, né? A não ser que seja algum país onde ele tenha algum patrocínio especial como padroeiro do país e se reconhece o feriado. Então, São José deixou de ser solenidade solenidade ainda né? Mas dia santo de guarda, né? E é assim no calendário universal. Mas, aqui no Brasil, a possibilidade de nós termos São José como solenidade dia santo de guarda outra vez, eu acho bastante remota, difícil. Por quê? Duas razões. Primeiro, porque no clima que nós nos encontramos, né, acrescentar mais um feriado religioso de uma forma na sociedade civil, isso vai ser meio difícil, né? E nós colocarmos um dia santo de guarda, que depois não é feriado, as pessoas vão guardar como? Ou seja, porque o dia santo de guarda não é só ir à missa, é principalmente ir à missa, mas é também deixar o trabalho, né? Ou seja, se a pessoa pode, na medida do possível, ela deve cessar o trabalho. Então, se você não tem um feriado, você só cria uma complicação. É como a questão do dia 8 de dezembro. É dia santo de guarda. Em alguns lugares é feriado, em alguns municípios é feriado, em outros municípios não é. E cria-se essa dificuldade, essa perplexidade para os fiéis. Então, para que São José voltasse a ser de preceito,
Poderia-se contemplar a hipótese de transferi-lo para um domingo, ou seja, o domingo mais próximo de 19 de março, mas também isso é difícil. Por quê? Porque 19 de março sempre cai na quaresma, né? Então, suprimir um domingo da quaresma para colocar a solenidade de São José seria uma coisa assim, liturgicamente difícil, né? Como suprimir um domingo da quaresma se a quaresma é um caminho espiritual também importante? Então, o que termina sendo é que São José fica sendo todos os anos aquele pequeno parêntese cheio de alegria que nós celebramos no meio da quaresma, como se houvesse uma espécie de trégua, né, dos rigores quaresmais, para então que a gente possa se dedicar à meditação, a festejar esse santo patriarca, né? Pergunta do Gustavo Oliveira. Padre Paulo, sua bênção. Existe alguma oração específica para consagrar a minha família a São José? Veja, Gustavo, existem várias sugestões de oração e durante o ano nós vamos um pouco falar sobre isso também lá no nosso site, embora não há nenhuma oração específica, né, para a família que eu conheça. Ela pode ser composta, eu tenho que ver lá no livro do padre Calloway se existe lá uma oração específica para consagrar a família, mas várias fórmulas de consagração a São José existem, né? Eu escrevi, quando nós começamos a questão lá toda essa confusão de Covid e contaminação, etc., no dia 19 de março do ano passado, eu escrevi uma pequena consagração a São José para que as pessoas fizessem, né? Tem esse texto e eu vou pedir para a equipe do meu site colocar lá no ar à disposição. Então, esse pedido seu, Gustavo, é um pedido de várias pessoas de ter fórmulas de consagração, mas nós estamos pensando o seguinte: qual é a programação para o ano, né? O livro do padre Calloway sobre a consagração a São José será lançado pela editora Eclésia agora em março. Então, o que nós estamos pensando é o seguinte: esperar o livro ser lançado para que as pessoas tenham este instrumento para conhecer melhor a consagração a São José e, através do livro do padre Calloway, fazer um movimento de consagração a São José, onde nós poderíamos fazer essa consagração juntos no dia 1º de maio, né? Então teríamos de março até maio para prepararmos essa consagração a São José com essa disponibilidade do livro do padre Calloway, que é um livro sobre a consagração a São José. Então fica aí esse plano, esse projeto, se Deus quiser, né, para dar certo aí nos nossos próximos dias, tá bom? Algumas outras perguntas, né? O Braga Magno pergunta assim: Padre, uma dúvida. José e Maria conversavam sobre assuntos do dia a dia? Sobre o que eles conversavam, né? Bom, veja, aqui é difícil a gente saber essas coisas com os seus detalhes, mas eu achei uma intuição artística bastante bonita, boa. Aquela cena do filme da Paixão do Mel Gibson, em que Jesus está ali conversando com Nossa Senhora, né? Ele lá na carpintaria, ela chamando ele para o almoço. Achei uma cena bastante comovedora e que nos retrata um pouco aquilo que supostamente era o dia a dia da família de Nazaré. Agora, temos que considerar o seguinte também, que eram 3 pessoas santíssimas, uma pessoa divina e 2 pessoas humanas, as mais santas que já existiram. E São Domingos de Gusmão
ele tinha um propósito, ou mais do que um propósito, um estilo de vida que era reconhecido pelos próprios dominicanos, que ele ou falava com Deus ou falava de Deus, né? Para a Sagrada Família de José e de Maria, falar com Deus não era difícil. Era só se dirigir ao Filho que estava ali, Jesus. Então, certamente na vida doméstica dos três, havia essa entrega, essa realidade importante de entrega mútua, na alegria, na paz, onde a presença de Deus era constante. Então, a gente às vezes cria duas vidas separadas. Uma coisa é quando eu estou rezando, outra coisa é a vida real. Mas para os santos essas duas vidas não existem, existe uma vida só, né? E no meio das coisas do dia a dia está lá o sobrenatural, está lá Deus, está lá as coisas elevadas e divinas. Tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glorioso São José, esposo de Maria, concedei-nos a vossa proteção paternal. Nós vos suplicamos pelo coração de Jesus Cristo, vós cujo poder infinito se estende em todas as necessidades, sabendo tornar possíveis as coisas mais impossíveis, abri vossos olhos de Pai sobre os interesses dos vossos filhos. Nas dificuldades e tristezas que nos afligem, recorremos a vós com confiança. Dignai-vos tomar-nos sobre vosso caridoso comando e resolvei para nós esse assunto tão difícil e tão importante. Vamos colocar aqui a nossa intenção, especialmente rezando pelas pessoas que estão desempregadas. Esse assunto tão difícil e tão importante, causa de todas as nossas preocupações. Fazei que o seu feliz êxito sirva para a glória de Deus e para o bem de vossos devotos servos. Assim seja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.